Como usar Vibe Code com automações? Eu até criei aqui um infográfico, né, para ficar mais fácil de visualizar, porque esse tema, né, a gente unir o Vibe Code com automações, acredito que é um tema que vai ser muito quente para o ano que vem, tá? Porque a gente está indo para um próximo nível, né, estamos modernizando a maneira como a gente entrega automações, né, como que o cliente visualiza os dados, como que a gente manipula as automações e tudo mais, tá? Então, assim, ó, alguns exemplos, né, do que pode ser feito aí com Vibe Coding para melhorar aí a nossa entrega e até facilitar a nossa vida, tá? Então, aqui um exemplo, né, pensando no cliente final, usos, né, para o cliente final, a gente pode, né, então aqui no caso, criar, né, um front-end, né, que seria o que? Seria uma cara, né, um rosto para as automações. As automações ali seriam, né, o back-end, né, é a parte ali com a inteligência, né, com o código, com os fluxos, né, que o cliente não precisa ver, né, ele não precisa ver o que está por baixo, né, ele também não entende, são poucos que entendem. Então ele quer ali, né, ter uma cara, ter um negócio bonito para ele olhar e tudo mais. Então a gente, né, pode hoje em dia criar um dashboard muito bonito, muito útil, né, com informações relevantes para o cliente. Claro, depende muito, né, do nicho e tudo mais, mas dando alguns exemplos, número de leads, questão do tráfego pago, né, como que estão ali os gastos, captação, remarketing e tudo mais, número de vendas, reembolsos, boletos emitidos, número de novos clientes, enfim, né? Dá para fazer o que quiser, né? Então hoje em dia está bem fácil assim. Então quando você entrega uma solução, né, não somente entrega uma automação, né, para o cliente que ele tem que se virar, ou então você usa uma planilha lá sem graça, né, que é engessada e tudo mais. A partir do momento que você entrega isso aqui, a sua entrega vai para outro nível. Então você pode cobrar muito mais, né, e vai ser um grande diferencial, porque hoje em dia, né, muita gente ainda faz, né, do jeito antigo, né. Então, esse é um ponto. Um outro uso, né, que eu gosto, a gente pode chamar de central de controle e configuração, né? De novo, adeus planilhas. Porque assim, a gente sabe que uma automação bem construída, ela não tem lá dentro, né, tudo lá engessado, né, os códigos, as variáveis, né, coisas que podem mudar. Então, imagine que você, né, tem uma automação que o cliente ele precisa entrar no fluxo do N8N, abrir lá um node e ficar mudando o que está lá dentro. Não faz sentido, né? E nem mesmo ele, né, ter que pedir para você ter que ficar lá e entrando. A gente, né, faz isso como? Antigamente, poderia, né, ter um sheets, né, uma planilha lá, né, com uma aba só de configuração. E aí sempre o fluxo ele lê o que está lá na planilha, né, e usa aquilo para a automação rodar, né. Já é bem mais interessante do que deixar tudo fixo, né, o hard code, né, dentro do fluxo. Mas a partir do momento, né, que você entrega um painel de controle, né, que a pessoa vai lá com usuário e senha, ela marca, agora eu quero que a automação faça isso, eu quero que a automação considere isso e não considere isso, né, quero que ela só converse com o cliente XYZ, né, só dando aqui alguns exemplos, né, então pode ficar uma coisa bem mais interessante para o cliente. E o legal disso, né, é que o sistema, se ele for, claro, bem planejado, né, com banco de dados, ali uma área para separar cada cliente, isso aqui tudo você constrói só uma vez, né, e todos os seus clientes vão usar o mesmo sistema. Por quê? Porque ele vai ter lá o seu login e senha e ele só vai enxergar os dados dele, né? Então não precisaria você criar toda vez o mesmo sistema para todo mundo e, né, dando aí um suporte absurdo, né? Então isso aqui, né, são alguns usos só, né, que eu acredito que são bem virada de jogo aí para muita gente, tá? Isso aqui é pensando no cliente final, tá? Agora aqui, pensando no gestor de automação, né, no engenheiro de automação, arquiteto de automação, alguns exemplos, né? Você pode, claro, ter uma página muito moderna e eficiente, né, para mostrar a sua automação
né, para que outros, né, possíveis clientes te encontrem, eles olhem, né, para não ficar só em conversa de WhatsApp, né? Ele vai ver lá tudo que precisa. Você pede ele para IA gerar, né, uma página bem legal, pode colocar lá alguns prints, né, de fluxo, né, para ficar mais atrativo. Às vezes nem precisa, né, para não deixar muito técnico, depende do nicho, né, e tudo mais, mas, né, fica bem mais fácil aí de vender, tá? E uma outra coisa que eu acho muito legal aí é como se fosse um monitoramento, né? Então também seria uma central de controle, né? Só que aqui é extremamente útil, né, para a gente. Por exemplo, aqui você, né, vai ter ali um dash com todas as suas instâncias de WhatsApp que estão no ar. Você pode ver ali, né, tudo que está no ar, as que caíram, né, que deu algum problema, consumo de tokens, né, por dia de todas as suas automações, seus agentes. Então isso aqui é bem legal. Execuções diárias, né, quantos fluxos, né, que estão rodando, fluxos que deram erro. Então, né, tudo isso para ficar mais fácil de visualizar, né, aí as suas automações, seja para uso próprio ou para clientes, né? Então você batendo o olho fica muito mais fácil, né, saber o que está acontecendo, aí para ver a saúde, né, aí check-up, né, check-up aí de segurança, de estabilidade, né, e tudo mais, né? Então tudo isso aqui vai aí transformar, né, as suas automações, a sua entrega em uma coisa muito mais valiosa para o mercado, né? E pouquíssimas pessoas fazem isso hoje em dia, tá? Então esses são alguns exemplos, né? E eu quero falar muito disso aqui daqui para frente, porque eu acredito que isso aqui vai ser vai ser obrigatório, né, para todo mundo que trabalha com entregas, né? Seja de automação, seja de código, enfim, tá? Então, se gostou, me acompanha aí que vai vir muita coisa boa por aí.